Vamos pegar as doenças agora aqui. E deixa eu voltar a ligar aqui o telefone. Beleza. Vamos voltar aqui nos gordinhos agora. Aumentar aqui. Agora eu tô ficando um pouco mais esperta nisso. Então, vamos lá. Patologias da coluna vertebral. Então, não preciso revisar isso aqui, porque a gente já recém-revisou. Então, tá tranquilo. Patologias que a gente vai falar. É bastante patologia, gente. Eu não sei nem como é que vai ser aí a nossa prova desta vez. Mas vamos lá. Aí eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar a minha câmera, só a minha câmera. Talvez melhore a internet da Flávia também, porque daí fica menos pesado também, né? Então, vamos lá. Quais patologias a gente vai falar? Então, hemivértebras, espinha bífida, vértebras em bloco e assim por diante. Não vou ler tudo, mas é isso tudo que a gente vai falar agora. Hemivértebras. Então, vamos lá. Eu vou usar minha canetinha aqui para que... Não sei se é pior, é caneta ou é melhor, mas tudo bem. Vamos lá. Hemivértebras, tá? Hemi é o quê? É o mau desenvolvimento do corpo vertebral. Então, hemi é uma vértebra que era para ter sido inteira e ela acabou ficando só metade, tá? Então, é o mau desenvolvimento da vértebra. Ela é uma vértebra sempre menor do que as outras. Ela tem um formatinho de cunha aqui, ó, tá? Pode gerar a instabilidade da coluna. Geralmente, gente, é um achado incidental. A pessoa ela não leva o cachorro dela para procurar hemivértebras. Ela vai procurar uma patologia e aí acha a hemivértebra, tá? E é muito comum em bulldog. Eu não sei se alguém me mandou, eu acho que algum aluno me mandou que o bulldog tinha hemivértebra. Mas eu tentei achar nas minhas imagens até para colocar e perguntar se eu podia usar e eu acabei não achando. Opa, achei. Tem um barulho aqui. Então, o que vai acontecer? Eu gostei muito desse site aqui de bulldog francês. Ele tem essas fotografias aqui, ó, dizendo como pode ser as imagens de hemivértebras, tá? Por que esse site? Esse site é um site americano e lá eles colocam quais são as porcentagens das patologias de bulldog, né? Das patologias de hemivértebras em bulldog. Então, vamos lá. É muito mais comum nas torácicas dos bulldogs. Apresentam 81% dos bulldogs, gente, apresentam 5 hemivértebras. Vocês têm noção de um cachorro ter mais ou menos 5 vértebras a mais? E o problema é que não são vértebras inteiras, elas são vértebras pela metade. E o que acontece com essa vértebra pela metade? Então, a coluna do cachorro seria reta. Quando ela vai introduzindo hemivértebras, o que vai acontecer com esse cachorrinho? As hemivértebras, elas, em vez de elas serem retas, as hemivértebras, elas vão entrando lateralmente, como se fosse uma entrada lateral. E ela faz com que a coluna comece a ficar tortuosa, tá? Então, as colunas de bulldog que são tortuosas, elas têm uma probabilidade de chance de ter hemivértebras. Se você radiografar, você vai descobrir, tá? Fora as hemivértebras, que são pedacinhos de vértebras, né? Ou assim, tem alguns animais que têm vértebras contíguas. Isso quer dizer o quê? Vértebras que são unidas, tá? Então, vejam como esses cachorrinhos, eles têm bastante problema, né? Problema de respirar. Eles já têm, coitado, problema de respirar e agora eles têm problema de ter vértebras anormais que fazem com que o posicionamento deles fiquem errôneos, tá? Opa! Então, olha aí, que bacana que a gente tem aí. Esse aqui é do meu professor Pedro Marchand, da pós-graduação. Então, a gente conta lá, né? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Então, ele tem 7. Até aqui tá normal.
certo? Agora, a gente tenta contar. Não, então, a T torácica é como um T13, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tá? Então, a gente tem 13 processos espinhosos. Nem sempre as hemivértebras têm processos espinhosos normais. Então, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6... Opa, eu me confundi aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, ele tá dentro dos parâmetros. Então, tem as 13 vértebras normalzinho. A única coisa que ele tem de diferente é essa aqui, ó. Tá vendo que aqui, ó, a gente tem esse processo que é dessa, esse processo que é dessa. Então, aqui, ó, ele tem uma hemivértebra. Tá? Vamos ver outras hemivértebras. Opa! Ai, coloquei umas imagens legais aqui. Ah, tá. Vejam como elas ficam encavaladas, gente. Como uma fica sobre a outra e a gente não consegue identificar muito bem, tá? Não esqueçam que a gente tem aqui as costelas, né, gente? Então, eu tenho uma costela e a costela de trás, ela geralmente faz uma sombra, ó. Uma costela aqui, a outra costela ali. Então, ó, eu tenho uma costela aqui e a costela de trás está aqui, ó. Então, ela se sobrepõe. Então, a gente, para visualizar isso, também é mais complicado. A gente precisaria ficar um pouquinho mais de tempo olhando as nossas vértebras. Mas tem mais, olha aí, mais algumas imagens. Tá vendo que essa hemivértebra aqui, ó, ela não tem processo espinhoso, tá? Então, acho que essa foto aqui é a mesma foto. Ela não tem processo espinhoso. E nem nada. Olha aí que bacana. Tá, ó, aqui, ó, processo espinhoso. Ela não tem processo espinhoso, é uma hemivértebra, tá? E o que mais que vai acarretar, gente? Tá vendo que as vértebras, elas ficam quase que sem espaço entre elas? Então, outra coisa que vai acontecer é que o disco intervertebral, ele também vai ficar pressionado, tá? Um bulldog francês, o que mais que ele vai ter aí? Vamos ver. Olha aqui a quantidade, deixa eu ver se ela aumenta. Ela tem essa hemivértebra aqui, ó. É uma hemivértebra. É uma hemivértebra mais comprida, mas ela tá vendo? Ó, deixa eu apagar ali para vocês. Ó, aqui eu tenho uma vértebra, tá? Ó, aqui eu tenho outra vértebra. Aqui eu tenho outra vértebra. Olhe como, vou ver se eu consigo trocar a cor dessa canetinha. Verde. Olha como essa vértebra, ela é. Conseguiram ver o quanto é mais difícil a gente ver hemivértebras do que ver uma fratura ou ver alguma coisa que é fácil? Quando a gente enxerga uma coluna de um animal, que ele está muito comprimido, é difícil para a gente conseguir contar. Vejam aqui, ó, como é mais difícil a gente conseguir contar as vértebras de uma maneira mais fácil. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de contar os processos espinhosos e depois tentar contar quantas vértebras eu consigo visualizar, tá? E não só a L1, né? Mas as outras, ela também tem um pouquinho menor, ó. Né? Elas não são todas mais ou menos iguais. Então, isso aqui é a foto de um bulldog. Ó, só para nós fazer um adendo, olha o tamanho do estômago desse bulldog. Né? Olha que legal, a gente começa a olhar outras informações que a gente ainda não tinha, né? Que vocês não conheciam. Então, aqui tá aqui a hemivértebra. É que, na verdade, são perguntas que eu ia fazer, mas fica difícil a gente fazer perguntas online, né, gente? Olha aí que bonitinha, ó. Né? Muito bacana, né? A hemivértebra aqui. Muito legal.
Olha só esse bulldog, gente. Esse é outro bulldog. Então, a coluna dele, ele é uma coluna assim, ó. Ela vem até aqui e volta, tá? Ó, eu tenho um marqueamento dessa coluna. Então, o que, que vai acontecer com esse animal? Opa, é para apagar. O que, que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, uma vértebra e eu tenho a outra vértebra. Tá vendo que eu tenho quase uma vértebra encavalada aqui dentro? Aqui eu tenho a outra vértebra. E aqui eu tenho outra vértebra. Deixa eu... Aqui, ó, a hemivértebra. Tá? Isso faz com que a coluna fique angulada. Deixa eu ver o que, que eu escrevi aqui embaixo. Enviar para frente. Aí. Pronto. Então, o que, que ele diz ali para nós? Coluna vertebral angulada, T3 em situação crítica. Então, é isso que nós estamos olhando. Tá? O que mais que eu queria que vocês enxergassem? Deixa eu tirar esse... Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês antes como que esse raio-x era visto, tá? Eu vou pôr aqui, que daí a gente põe essa imagem aqui, só para não perder essa informação. Olha como eles vão chegar, olha como vocês vão enxergar esse cachorro, tá? Então, acho que assim fica melhor a gente visualizar e depois ele fica maior, tá? O que eu quero que vocês olhem aqui? Quando a gente olha a coluna do nosso paciente, eu gosto de manter a mesma proporção que eu via lá na cabeça. Então, eu gosto de começar de baixo para cima e do lado para o outro. Então, eu olho daqui e logo em seguida eu faço isso aqui, tá? Então, eu gosto de olhar lá do começo e aí eu venho fazendo toda a minha ligação da coluna vertebral. Quando eu olho, eu vejo todas as minhas costelas, né? Então, eu consigo ver que eu tenho costelas aqui. E, de repente, eu vejo que eu tenho um morrinho aqui nesse momento aqui. Eu levo os meus olhos com mais atenção aonde eu tento ver alguma coisa errada, né? Então, opa, aqui eu sei que eu tenho alguma coisa errada. E aí eu começo a olhar com mais calma. Muitas vezes, gente, a gente não vai conseguir definir com precisão qual é a vértebra, ou se é T3, se é T4, se é T5. Muitas vezes a gente não consegue definir com precisão, tá? Por quê? Porque é tão grande... Vocês estão enxergando, né? Agora eu fiquei com dúvida. Então, estou enxergando. É tão grande a... Que coisa que eu não consigo ver isso aqui. É tão grande a quantidade de vértebras juntas que às vezes a gente tem dificuldade em enxergar. Professora, então como que a gente escreveria isso? Se eu não sei se é lombar, se é torácica, o que a gente pode falar e escrever é próximo, né? A gente pode usar a palavra próximo a T3, T4, T5, T6, ou próximo à lombar, L1, L2, tá? Porque às vezes a gente não consegue identificar, né? Ó, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Aí agora aqui, ó, 9, 10. Aí eu sei que eu tenho uma aqui, 11, 12, a gente não consegue identificar muito bem. Então, como que a gente pode escrever isso? Então, eu posso colocar lá, suspeita de hemivértebra, né? Ou lá na minha sugestão, suspeita de hemivértebra entre a T9 até a T13 ou L1, tá? Então, não se... os professores comentam muito isso, que quando a gente está no começo, ou quando a gente está na graduação, às vezes a gente quer que as coisas sejam específicas, e elas não são, né? A gente tem dificuldade. Então, você sugerir uma posição ou você chegar mais perto do que talvez seja verdade, já te facilita, tá? Então, ali está o local,
Aqui eu deixei ele em maior aumento. O que mais que a gente tem aí, ó? Outro bulldog francês. Essa acho que tá fácil para vocês visualizarem, né? Pena que vocês não conseguem marcar para mim, porque eu queria que vocês conseguissem marcar, entendeu? Então, vou deixar aí para vocês um minutinho, só para vocês olharem um pouquinho esse desenho, essa imagem de raio-x e, sei lá, né? Tentar visualizar. Então, vamos lá. De cima para baixo. Então, eu venho aqui, né, ó, o que acontece com esse raio-x? Tá vendo que essa parte aqui, ela ficou sem nitidez, então a gente não consegue identificar muita coisa. Então, vamos lá, a gente tem aqui, ó, uma vértebra, outra vértebra, 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 aqui é uma suspeita de vértebra, vértebras, vértebras, uma vértebra menor, puxa vida, né, daí você para e olha, eu acho que é uma vértebra grande, opa, aqui é uma vértebra em cunha, aqui é uma vértebra menor, que ela tá, né, perdida ali no meio, uma outra vértebra, uma outra vértebra. Então, eu consegui visualizar, eu consegui ver que eu tenho alguma coisa ali. Eu consegui ver que isso aqui tem um formatinho de cunha, então eu suspeito que seja uma hemivértebra, tá? Eu queria só que vocês, eu vou apagar tudo aqui, apagar, e eu gostaria que vocês só olhassem aqui, ó, essa formação óssea que fez aqui, tá? Depois a gente vai falar sobre ela, olha lá. Tá? Depois, com calma, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas vocês conseguiram, então, identificar a hemivértebra? Ah, eu não sei se alguém conseguiu, não consigo ver a carinha de vocês, mas aí nós temos mais uma hemivértebra, tá? Olha aí, ó, tá? Grandinha e bonitinha. Saindo das hemivértebras, a gente tem vértebras que elas não se fusionam. Isso quer dizer o quê? São vértebras que são dois arcos separados. Então, esse desenho aqui é bem explicativo. Então, a vértebra, ela teria que ser assim. Opa, essa caneta verde não deu certo. Essa caneta verde tem que ser quando ela é... Então, eu tenho a vértebra, ela teria que ser aqui, né? Um quadradinho, e aqui eu tenho o processo transverso. Perdão, o processo espinhal. O que acontece? Essa vértebra, ela, em vez de ela ser inteira, completa, fusionada, ela tem uma fusão incompleta. Ó. Vocês conseguem ver uma vértebra, né? É como se ela tivesse dividida, tá? Eu vou apagar ali para vocês poderem enxergar. Então, ó, a gente enxerga aqui, ó, um ponto de... como se fosse um ponto de fratura, né? Então, a gente enxerga a linha radiotransparente, tá? Diagnóstico diferencial nesse caso, hemivértebra e traumas, né? Então, o meu cachorro não sofreu nenhum trauma. Então a gente pode pensar em espinha bífida, tá? A gente faz geralmente posições ventrais e dorsais, mas a posição ventral é a melhor para a gente visualizar, né? Para poder ver isso com mais clareza, tá? Então, eu coloquei em maior aumento para vocês poderem enxergar. Deixa eu apagar essa... Opa! Então, ó, aqui vocês enxergam, né, bem bonitinho, aonde está a linha que parece uma fratura. E aqui a gente tem, ó, ela completa, né? A gente não tem essa separação, tá? Mais um desenho aí que a gente tem. Então, o que parece é quando a gente... A impressão que dá é que a gente tem dois arcos, né? Dois processos espinhosos. Quando, na verdade, esses processos espinhosos, eles tinham que estar unidos. E eles estão separados, tá? Então, ó, bem legal o desenho aqui que eu consegui achar para vocês. Demorei para achar esses padrões, assim, mais fáceis da gente enxergar, tá? Não foi os slides de volta? Ah, ficou assim. Puta merda.
Ah, porque daí na hora que eu faço ele aparece. Ah, tá. Então, o Juliano tá fazendo aqui um pedido para mim que essas imagens que tá aparecendo a imagem grande, não aparece a imagem de baixo, né? Então, vamos fazer assim. Eu vou tirar ela de cima. Para vocês. Oh, meu Deus. Eu não sabia que saía assim, gente. Desculpa mais uma vez. Oh, meu Deus, acho que hoje não é o meu dia. Ai, gente, a gente... Tem mais algum que ficou sobreposto? Peraí. Esses daqui também, né? Então tá, peraí. Rapidinho, gente. Mil perdões. Vocês têm que criticar eu mesmo, né? Não tem jeito. Fazendo vocês gastarem papel aí, eu... Deixa eu dar uma olhada. Acho que agora ficou todos separados. Eu vou mandar de novo. Opa, não é esse, não é. Não é e-mail. Substituir. Ai, gente. Peraí. Peraí que agora ele tem que trazer de novo aqui. Deixa ele fazer o download aqui, Juliana, eu já mando para vocês, tá? Mas, gente, assim, ó, me desculpem, tá? Parece que quanto mais eu tento, pior tá ficando as coisas. A vontade de fazer bem feito tá difícil. Foi, gente. Eu vou mandar no WhatsApp também depois, mas tá lá no Ava de volta. Dá uma conferida lá, gente, se ficou bom as imagens. Vamos ver se abre bem aqui. Vamos lá. Eu fico triste, mas a gente não vai desistir, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se ficou bom aqui. Acho que agora ficou bom. Ixi, ainda ficou um sobreposto aqui. Jesus amado. Beleza, acho que agora ficou bom. Esse aqui só que acabei esquecendo de arrumar lá. Não imprimam esse aqui, então, gente, tá? Ó, eu vou arrumar esses slides, tá? Ainda tem coisa que tem que dar uma organizada. Tá, aqui, ó, apareceu verde. Não era para ter aparecido. E tem mais um que ficou aqui. Não imprimam esses, espera aí. Eu vou terminar a aula aqui, gente, só porque senão tem gente que daqui a pouco vai embora, vai me abandonar. Só para... Eu vou salvar esse aqui e vamos mandar de novo, tá? Eu vou substituir. Aí depois eu mando para vocês bem certinho, tá bom?
Vamos terminar aqui, senão daqui a pouco vocês vão me matar. Mas tá ficando, né? Eu preciso tirar todas essas imagens, senão vocês vão receber elas com essas colorido infame aqui. Angulado. Beleza, então vamos voltar para a espinha bífida aqui. Daí depois eu já termino aí, eu já mando para vocês bem bonitinho, tá bom? E, por favor, gente, vejam, eu vou olhar depois de volta o... Não, mas era esse, esquece. Então eu vou preparar as próximas aulas, então, e se eu tiver que aumentar alguma imagem, eu vou aumentar numa outra slide, tá? Para não acontecer isso. Aqui eu achei que ia ficar mais dinâmica a aula, me perdoem, gente. Então, a espinha bífida aqui, tá? Não vamos esquecer sobre ela que os processos espinhosos, parece que eles estão separados, mas realmente eles acabaram ficando separados, tá? Então, aqui é a imagem grande para vocês enxergarem, tá? Olha que bacana que fica o processo espinhoso, e aqui eu tenho 2 processos espinhosos, tá? Como é que eu vou distinguir de fratura? Pela clínica médica, né, desse animal. Então, eu vou perguntar para o nosso tutor como que aconteceu, o que aconteceu. E, geralmente, gente, a espinha bífida, ela não apresenta nenhum tipo de dor, assim, sabe? De inconsistência. Geralmente, acaba também sendo um achado, tá? Olha aí que bonitinha, gente. Essa aqui é uma das mais legais, assim, ó. Tá vendo que ela acaba ficando um pouquinho mais tortuosa um lado e o outro mais tortuoso? Então, quando você vai radiografar, você vê o quê? A primeira coisa que chama a nossa atenção é uma falta de alinhamento nessa nossa coluna. Tá? E o meu alinhamento também, né, gente? Que tá triste os meus alinhamentos aqui. Então, é uma falta de alinhamento. Eu consigo identificar, ó, que essa metade da vértebra, né, vamos dizer assim, ó, ela tá para um lado e a outra tá para o outro, tá? Então, isso chama bastante atenção quando quando eu radiografo e observo esse raio-x. Às vezes a gente vê esse tipo de raio-x, gente, em animais que vão para o consultório para ver se tem um corpo estranho, para uma outra patologia, e aí descobre a espinha bífida, tá? Então, ficou grande, ficou um pouquinho mais bonitinho para vocês enxergarem, tá? Vértebras em bloco. As vértebras em bloco, gente, assim como as hemivértebras, eu acho que eu esqueci de colocar para vocês, elas podem ser congênita, tá? A vértebra em bloco e a hemivértebra e a espinha bífida, elas são doenças congênitas. Eu esqueci de falar isso para vocês. Se vocês puderem anotar, tá? Elas são doenças. Como eu vou mandar isso para vocês de volta, eu vou anotar, tá? Mas não precisa imprimir, gente. Doença, só anotem aí para vocês. Congênita. Só anota. Então, eu vou colocar aqui como diferencial. Não, na verdade, vamos pôr lá em cima mesmo, como estava, é melhor. Cadê a hemivértebra dos bulldogs? Doença congênita. Por favor, gente, escrevam isso, tá? Vértebra em bloco. Então, vamos tirar as legendas. Pode ser, então, congênito ou adquirido, né? É responsável também por uma má formação. Pode ter daí a fusão de 2 ou mais vértebras, tá? A vértebra pode aparecer maior do que o normal. Isso também acontece em bulldog. Lembra que eu mostrei essa imagem aqui para vocês? O bulldoguinho.
Aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês que ela podem ser contíguas, né? Juntas. Então, isso aqui também é um exemplo de vértebras em bloco, tá? A fusão pode acontecer no corpo vertebral, no arco vertebral ou no processo espinhal, tá? Então, o que a gente tem aqui, ó? É uma imagem também do professor. O que acontece? Tá vendo aqui, ó? Nós temos aqui, ó, uma vértebra. A outra vértebra, ela deveria acabar aqui, mas a gente não sabe porque a gente não enxerga. Aqui eu tenho uma outra vértebra, aqui eu devo ter uma outra vértebra aqui, na verdade, e aqui ela parece ser grande. Então, o que acontece? Eu perco um pouco a referência, eu perco um pouco a referência, né, da onde estão as vértebras, porque como ela faz esse aspecto de bloco, essa união das vértebras, eu não consigo identificar o que é o que. Então, quando ele diz aqui, ó, que pode ser pelo corpo da vértebra, pelo arco da vértebra ou pelo processo espinhoso, ele está dizendo o quê? Tanto faz aonde ela se uniu. Ela se uniu, ela vai se fusionar. Isso pode acontecer já congenitamente, né? Ou pode acontecer porque eu tive um trauma, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tive um atropelamento. A maneira com que esse animal acabou fusionando, as vértebras acabaram calcificando, fusionadas. Então, é isso que acaba acontecendo, tá? As vértebras, a hora que elas vão fazendo o calo ósseo acaba fazendo e acabam fusionando todas elas. Então, ela passa de ser congênito para ser adquirido, tá? Então, é um colapso que acaba acontecendo, tá bom? Isso também, gente, pode acontecer em casos de infecções. Uma infecção chamada discoespongilite, que é uma infecção do disco, pode causar também esse tipo de cicatrização, tá? Essa fusão de uma maneira descontrolada, tá? Então, é uma maneira, é uma fusão descontrolada causado ou por uma infecção, ou por um trauma, ou congenitamente. Joia? Vamos lá. Ai, que coisa. Esse meu telefone não para a internet, daí eu não consigo ver quando vocês têm mensagem. Vértebras em transição, gente. Isso também é um achado. Tá? Por que é um achado? Lembra que eu comentei com vocês uma hora que a vértebra, a hora que ela vai fazer a transição entre tórax e cervical, ou cérvico-torácica, ela não consegue fazer essa transição. Também é algo congênito, tá? E o que acontece? No momento que você vai fazer a contagem do número das vértebras, das vértebras, em vez de ter só 7 cervicais, ele tem 8 cervicais. Então, em vez dessa oitava vértebra, ela não era para ser cervical, era para ela ser torácica. Então, como é que a gente chama isso? De toracalização, tá certo? Toracolização da C7. Ou lombarização da T3. Em vez dela ser T3, ela é L1, tá? É uma coisa meio fora do comum, né? Então, aqui, em vez dela ser tórax, ela é cervical. Em vez dela ser cervical, ela é torácica. É um erro de transição. Então, lembra que a gente tem nela o cervical, depois eu tenho a torácica, depois eu tenho a lombar e depois, por último, eu tenho as sacrais, né? As lombares e as sacrais. Então, no momento que essa transição acontece, em vez dela era C7 para T1, o que acontece? Ela vai ter uma C8, tá? É uma toracalização. É horrível de falar essas palavras, tá?
O que pode acontecer também é um desaparecimento dessa vértebra, tá? É uma agenesia de algum lugar, né? De alguma dessas vértebras. De novo, é um achado, tá? Quando você for fazer o raio-x, você vai contar e falar, ué, mas eu tô contando certinho e aí tá acontecendo mais uma, né? Nasce até costela, gente, no que era para ser cervical, tá? De tão erro na transição. Então, isso é uma doença, isso é um problema genético, tá? Pode ser genético ou adquirido a subluxação atlanto-axial. Essa patologia, gente, é uma das patologias das quais a gente tem que tomar muito cuidado com o posicionamento. Então, aqui, não sei se eu escrevi. Não escrevi. Então, aqui coloquem, cuidar com posicionamento. Eu não sei se eu escrevi isso para vocês. Não. Então, acrescentem lá para vocês. Cuidar com o posicionamento. Nossa, eu levo uma vida para escrever aqui, né, gente? Cuidar com o posicionamento, tá? O mais importante para a gente diagnosticar subluxação, então é aquela luxação que não aconteceu totalmente, é quando a gente vai colocar o nosso animal deitado na mesa e se a gente vai aumentar ou diminuir aquele ângulo lá de trás que eu comentei, que depois eu voltaria a falar sobre ele, tá? Então, o que a gente tem aí? É uma instabilidade atlanto-occipital ou uma subluxação. Tá? As alterações que vai aparecer para a gente pode ser por malformação dessas daqui, ou a ausência ou a diminuição do processo odontoide. De novo, gente, vamos com calma. Vamos relembrar lá. Agora vamos para essa imagem aqui. Aqui eu tenho a cabeça do meu paciente, né? Então aqui eu tenho a cabeça. Aqui eu tenho o atlas e aqui eu tenho o axis. Joia? Lembra que eu comentei com vocês que o axis, ele tem um dente que vai até lá na frente? Esse dente, ele também pode ser chamado de processo odontoide, tá? Então, esse dente pode ser chamado de processo odontoide. Esse dente que vai grudar aqui, né, no occipital, então ele pega o occipital, ele pega o atlas e ele junta os três, né? Então, atlas, axis e o occipital, e ele faz como se fosse uma ponte, tá? Em alguns animais, essa ponte não existe. Esse processo odontoide, ele não existe. Quando ele não existe, a gente chama de ausência do processo odontoide, ou quando ele é menor, a gente pode chamar ele de hipoplasia do processo odontoide. Foi, gente. Deixa eu... Meu telefone tá desligando aqui. Sim, eu vou mandar as gravações, gente. Eu sempre mando as gravações. Até agora... Me deu um branco aqui, mas eu tô gravando, ó. Tá gravando. Tá? Eu sempre mando as gravações, gente. Tá? O YouTube ele tá um pouco mais lerdo do que o convencional, mas eu tô mandando sim, tá? Se faltou alguma aula, gente, escreve para mim, por favor, às vezes passa batido, tá? O que eu ia perguntar? Ah, tá. Então, o processo odontoide, ele pode acontecer, então, por uma ausência ou por uma hipoplasia. Caso aconteça traumas, lembra que eu comentei com vocês, o trauma faz com que o animal fique instável. Essa instabilidade, ela vai causar o quê? Deixa a porta aqui que o cachorro vem pra cá. Essa instabilidade vai causar o quê nos nossos animais? Essa instabilidade, quando o animal é traumatizado, ele pode acontecer o quê? Caso eu não
não tenha os primeiros cuidados quando esse animal chega na clínica, esse animal pode ficar até paraplégico, tá? Então, temos que tomar bastante cuidado. Então, vamos para o próximo. Então, quais são as causas? Eu deixei aqui para vocês. O deslocamento dorsal e cranial do áxis e seu afastamento em relação ao arco, né? Então, isso é o quê? É uma luxação, uma subluxação, tá? Isso vai fazer com que eu tenha compressão da porção cervical e da medula espinhal. Então, se eu tenho um deslocamento para frente, né? Então, se eu tenho um deslocamento dorsal, então, se eu tenho um deslocamento para frente, o que vai acontecer? Eu vou ter uma compressão de toda a parte nervosa, né? Das raízes dos nervos, tá? Não só da parte interna, quanto eu posso ter da parte externa também, tá? Então, de acordo com vários estudos, né, a gente tem o quê? Então, os processos patológicos, como a genesia. Então, aqui eu coloquei para vocês a ausência. A ausência e a genesia são as mesmas coisas, tá? Hipoplasia é quando esse processo é um pouco menor. Eu posso ter a fratura, que é a separação do processo. E eu posso ter também, gente, a ruptura dos ligamentos da nuca. Lembra que eu comentei com vocês que aqui a gente tem vários ligamentos, tá? Eu tenho ligamentos, eu tenho músculos, mas os ligamentos, mesmo que eu tenha essa agenesia, mesmo que eu tenha essa fratura do processo odontoide, os ligamentos ainda vão tentar manter esse pescoço estável, tá? Mantendo esse pescoço estável, chega para você, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o colar zabetano, o colar lá no teu paciente, tá? Então, ó, só para vocês não esquecerem. Então, o processo dentoide tá aqui, ó. Então, ele vem aqui, ele liga aqui, opa, ficou meio tortinho, tá? Quais são os sinais clínicos que o meu paciente vai ter? Dor, muita dor, tá? Deficiência neurológica, então ele vai começar a apresentar déficits neurológicos, tá? Ele pode ter ataxia, deficiência de propriocepção e até tetraparesia grave, né? Então ele pode até ter os 4 membros que ele não consegue se movimentar. Eu acho que a gente não teve uma semiologia de sistema nervoso central. Não lembro. Eu acho que fui eu que dei para vocês, né? Semiologia? Não. Eu dei a semiologia para o pessoal da noite, eu acho. Então, a semiologia e aprender a fazer todos os exames neurais, né, nervosos, são extremamente importantes, tá? Caso vocês não tenham e não lembrem, eu posso ver se eu acho. Tem várias coisas, até na internet, já deve ter alguém que gravou alguma coisa, eu posso ver se tem algum vídeo sobre isso. Sobre como fazer os exames nervosos. Se não, a hora que a gente voltar, a gente põe mais isso na lista aí para fazer também, tá? Então, em cães, vai ocorrer principalmente em jovens e, gente, em raças como Yorkshire, né? O Yorkshire, coitado, ele tem tudo, né? O Yorkshire, ele tem vários problemas, né? Raças toy, raças menorzinhas, e vai apresentar isso geralmente no primeiro ano de vida, tá? Então, quanto menor e quanto mais filhotinhos, eles vão apresentar essa instabilidade cervicotorácica, né? Na verdade, mais cervical do que torácica. Diferentes espécies, como ovinos, equinos, cães e gatos, também podem apresentar essa subluxação, tá? Animais politraumatizados, gente, a gente tem que tomar muito cuidado para fazer o raio-x. Porque mesmo que a gente não tenha certeza que ele tem um trauma naquela região, a gente tem que sempre pensar que ele pode ter esse trauma, tá? Que ele teve esse trauma. Então, se a gente tratar o nosso paciente sempre com muito cuidado, né? Ao tirar ele do carro, ao colocar ele na maca, ao colocar ele no raio-x, a gente está evitando que aquela patologia que ele acabou tendo naquele momento por causa de uma fratura ou porque ele caiu do colo da proprietária se agrave, tá? Então, aí eu coloquei para vocês também um paper, né, um estudo de 2010,
onde fizeram avaliações de cachorro, de 14 cães, de 2003 a 2008, sobre os diagnósticos de instabilidade. Então, o que eles encontraram? 14 cães que foi falado que tinham subluxação, então eles tinham ali, ó, 35% era Poodle, 25% era Pinscher e 21% só era Yorkshire, tá? A maioria com menos de 2 anos de idade. Qual que foi a principal queixa? E a principal causa dessa subluxação? Então, a principal foi a agenesia do processo odontoide. Opa. A agenesia do processo odontoide. E o que esses animais tinham? Hiperestesia cervical, então eles têm um aumento da dor na região cervical até a paralisia dos 4 membros, tá? O tratamento foi cirúrgico, teve 90% de melhora clínica, né? E o tempo de melhora, de recuperação foi até de 2 meses. Então, por que eu estou trazendo essas coisas? Para vocês entenderem que determinadas raças têm mais quantidade de doenças, têm mais predisposições do que as outras. Determinadas patologias acontecem muito mais do que as outras, né? E quando a gente fala de coluna, a gente não quer um animal que que por motivos e muitos motivos de erro médico, a gente faz com que esse cão acabe ficando tetraplégico, né? Tem que usar aí cadeirinha de roda. Ninguém quer, né? Então, eu deixei para vocês qual foi as causas, né? As outras causas de subluxação. Quais são os sinais nervosos? Então, eles estão todos aqui listados, tá? Para vocês, caso vocês tenham interesse. Então, eu comentei alguns mais importantes. Mas olha aqui, ó, o grau de disfunção neurológica desses pacientes, né? Então, é interessante quando a gente fala de coluna cervical, lembrar dos exames neurológicos. Ai, gente, tá? Então, ali, ó, eu expliquei para vocês também, na verdade, um outro estudo fala sobre a agenesia, né? Sobre como que acontece essa agenesia. Então, tá aqui de novo a foto, ó. Então, aqui tá o processinho, né? Ó, né? Bem bonitinho para vocês verem. Tá? E aqui, eu achei essa foto, demorei para achar uma foto que explicasse um pouquinho sobre o processo odontoide, então ele fica para baixo, né, do Atlas, mas eu acredito que até agora vocês já entenderam. Então aqui eu tenho uma subluxação de um Pinscher, né, de 5 meses, vejam como ele é pequenininho, e o que a gente enxerga nessa posição aqui? Então eu consigo ver que a cabeça do meu cachorrinho, ele tá muito mais pro lado direito, né, e quando eu olho aqui, lembra, né? Eu tenho Atlas e Axis, eu tenho o Axis para cima, né? Numa posição fora do padrão, tá? Agora, eu queria que vocês pensassem, gente. Lembra que eu falei para vocês que a coluna, né, cervical, então os nervos, ele faz o quê? Ele vem aqui dentro, certo? Se isso aqui vem daqui, como é que ele vai chegar para cá? Vocês conseguem enxergar como essa coluna ficou pressionada aqui? Eu vou apagar ali para vocês verem. Esse cachorrinho, ele tem ausência do processo odontoide, tá? O cachorrinho A. O cachorrinho A tem ausência do processo odontoide. O cachorrinho B também, tá? Então, ai, que saco essas mensagens. Então, o que faz o Atlas e o Axis ficarem... Meu Deus do céu. Deixa eu desligar isso aqui. Pessoal, não me dá quartel. O que faz o Atlas e o Axis ficar nessa posição aqui, gente, é o processo odontoide, né? Então, o processo odontoide, ele tem que estar aqui embaixo. Como ele não tem o processo odontoide, o que aconteceu com esse cachorrinho? Devido à instabilidade, a C2, ele foi lá para cima. Então, de volta, quando a C2 sobe, o que eu tenho com a minha coluna, né? Aquela
porção que eu sinto dor, né? Lembra que eu comentei com vocês? É caneta, gente. Então, de novo, ó, eu venho aqui. Opa! Agora não vai dar. Então, aqui eu tenho, né, a minha coluna. E, de repente, ela tem que passar por esse mini espacinho. Então, eu tenho lá a pressão, né? A coluna acaba ficando pressionada e isso faz com que o animal comece a sentir dor intensa. E se essa pressão não acabar, né? Não ser resolvido o mais rápido possível, esse animal pode ficar tetraplégico, tá? E aqui o que acontece? Todo mundo consegue visualizar? Vamos de novo aqui, ó. Então, o dentinho, né? O dentinho tá para baixo. Eu tenho uma subluxação. Essa subluxação, ela, em vez de ser para cima, ela acabou sendo para baixo, tá? O que acontece? Aqui passa o canal da medula e aqui passa o canal da medula. Tá vendo onde tá a C1? A C1, ela começa a pressionar aqui embaixo o canal medular também. Então, esse animal, ele começa a ter déficit proprioceptivos. Ele começa a não conseguir se movimentar. Por quê? Porque ele está sentindo dor, ele começa a ficar mais quietinho, tá? Então, tudo isso faz com que a gente, quando chega o nosso paciente, fazer um bom exame clínico, fazer um bom raio-x, faz com que a gente consiga também ter boas respostas. E fora ele ter a subluxação, ele tem a ausência do processo odontoide, tá? Que fez com que a luxação acontecesse. Outra informação que a gente tem também, gente, é sobre a distância. Lembra que eu comentei com vocês, isso aqui é um paper novo, até não tem aqui qual que é o paper, não. Mas esse aqui é um paper novo também, é um estudo de caso, que ele fala o quê? Que a distância que a gente vai colocar, distância qual? Lembra que vocês viram aquela imagem, né? Então, o cachorrinho, quando ele vai fazer a cervical, você pode deixar ela 90 graus ou você pode colocá-la muito maior, uma angulação muito maior. E o que vai acontecer? Quanto maior a angulação for, maior eu tenho essa distância, tá? Esse índice de normalidade da distância atlanto-occipital. Então, o que é essa distância? Essa distância é essa aqui, ó. Então, aqui eu tenho a borda do Atlas. Então, aqui eu tenho aquela... Lembra que eu falei que parecia um Mickey? A orelha do Mickey? Então, eu pego o final da orelha do Mickey e eu meço até o início aqui da borda cranial do axis. Tá? Então, tá aqui, ó. Eu expliquei, aqui para vocês. Então, vamos lá de novo. Eu vou pegar a orelha do Mickey, né? E eu vou medir da orelha do Mickey até o início lá da borda da C2, do axis. Essa distância, tá? O que vai acontecer? Então, essa distância eu vou anotar. Depois eu vou pegar o quê? O comprimento de todo o processo espinhoso do axis. Joia? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa medida aqui da orelha do Mickey até o axis, até o processo espinhoso do axis, e vou colocar aqui. Tá? Então, vamos dizer que aqui seja 1. Vou colocar aqui 1. E depois, eu vou pegar o comprimento, né, o comprimento do processo espinhoso e vou colocar aqui. Vamos fazer de conta que ele é 1, 2... Vamos dizer de conta que ele é 4. Tá? Se eu tenho lá 1 dividido por 4, eu vou ter... É porque é milímetro, né? 0,025. Então, eu vou ter 0,025. Então, daí eu vou ter lá a obtenção do índice de normalidade da distância com valor normal médio de 0,025 e limite de 0,098. Se por um motivo esse valor estiver abaixo do normal, então
que a gente tem? A gente tem ou um erro do teu cálculo, né? O erro do teu cálculo que eu digo, ou a tua posição está errada, porque o que acontece? Para a sua posição estar certa, ela tem que ficar dentro desse limite, tá? Então, vamos lá. A imagem radiográfica ilustrativa das distâncias mensuradas em projeção lateral, aproximadamente de 90 graus, em uma raça do Yorkshire. Para mim saber se essa posição está certa ou não, né, esse animal que ela não está a 90 graus, se esse animal está ou não está a 90 graus, ele tem que ter essa média, tá? Se eu fizer um raio-x e eu não tiver essa média dentro dessa normalidade, então, ou você posicionou o teu animal errado, tá? Ou você tem uma luxação, uma subluxação. Então, de novo, se o valor que você encontrou deste cálculo não estiver dentro dos parâmetros, é ou porque você flexionou o seu animal de forma errada, tá? Então, se você fez a 90 graus, tá certo, e esse índice não está ali dentro, é porque ele tem uma subluxação. Se você fez o raio-x e não usou 90 graus, usou maior do que 90 graus, então você vai ter um erro e você vai diagnosticar como sendo luxação uma coisa que não era. Por quê? Lembra lá, né? Ó, então, eu devia ter posto aquela posição aqui, mas eu não coloquei. Lembra, né? Se eu colocar o nosso animal aqui, 90 graus, né? Quando eu for fazer essa mensuração, eu vou ter um valor. Se eu colocar a cabeça do meu animal bem para cá, vou fazer o quê? Eu vou abrir o amarelinho. Não concordam comigo? Deixa eu apagar aqui. Se eu colocar esse animal com a cabeça quase 45 graus, o que eu vou fazer aqui com a orelha do Mickey? A orelha do Mickey ele vem para baixo. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar a distância entre o arco dorsal e o bordo cranial do processo espinhoso. Vai fazer com que eu tenha um número muito grande, tá? Eu vou ver se eu acho esse paper aqui e vou mandar para vocês, tá bom? Mas é uma explicação bem bacaninha. Quais são os diagnósticos diferenciais que eu tenho? Então, eu posso ter lá diferentes graus de compressão medular, hérnias de C2 e C3, fraturas de cervical, né? Lembrando que eu não tenho hérnia C1 e C2, tá? Fraturas na cervical, fraturas de processo odontoide, politraumatizados. Em caso de cachorro que morde o pescoço do outro, gente, eu também posso ter uma luxação, né? Eu posso ter uma fratura. Então, eu posso ter algumas coisas que acontecem. E a genesia do processo odontoide, tá? Então, aqui, ó, para mostrar para vocês que eu tenho vários ligamentos, tá? Então, aqui eu tenho vários ligamentos. Então, aqui eu tenho ligamento, 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 ligamento. Então, tá, eu tenho lá o ligamento dorsal, que é o B, que é esse aqui. Ligamento transverso, que é esse aqui, né? Então, ele vai fazer o quê? Um vem para cá e o outro vem para lá. Ligamento apical. Cadê o ligamento apical? Não aparece aqui no E. Não aparece um E, não sei onde ele está. E aí eu posso ter uma fratura. Essas imagens aqui, elas são causadas por fraturas ou até por mordida e quando o animal morde, acaba balançando, tá? Então, eu tenho várias... Ó, eu tenho aqui, ó, ligamentos aqui em cima também. Então, eu tenho vários ligamentos que fazem com que essa estrutura seja um pouco mais fixada, né? Seja um pouco mais unida. Gente, deixa eu ver aqui um negócio. Eu não sei quanto ainda está faltando. Deixa eu dar um ESC aqui. Ainda tem bastante coisa para falar, tá? Eu até tinha comentado vocês falaram para mim que as aulas estão muito maçantes e estão muito compridas. Vamos fazer um adendo aqui. Vocês gostariam que eu seguisse, desse aula até umas 11 e daí parasse? O que vocês me sugerem? Para que daí depois a gente consiga conversar sobre isso. Eu queria que vocês não saíssem daí para a gente conversar. Não sei o que vocês acham, se eu sigo mais até as 11, depois das 11 eu paro.
O que vocês gostariam de mim, gente? Por favor, me ajudem. Fale, termine cifose, escoliose, daí para. Eu não sei o que vocês querem. Eu queria que vocês me ajudassem. Porque a gente começou, era quase umas 8h10, 8h15. Se alguém puder... Ninguém quer falar nada. A gente, sei lá, segue até as 11, daí a gente para não ficar tão maçante. Bom, vão escrevendo aí, eu termino essa chifose e aí vocês vão pensando, tá? É difícil, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou terminar, então, a cifose, escoliose, tá? Bico de papagaio. E aí eu vou colocar uma enquete lá para a gente definir algumas coisas, tá? Uma nova enquete, mas aí uma enquete para vocês me ajudarem a conseguir achar um meio termo para vocês, tá? Se a gente faz um tempo de 2 horas apenas, se eu vou colocar umas enquetes lá para vocês me ajudarem, tá bom? Então vamos lá. Cifose, lordose, escoliose, tá? Eu coloquei humano porque a gente não tem esse desenho prático para vocês entenderem, tá? A escoliose é aquela que quando você olha de trás, você vê que a coluna é desviada, tá? A cifose e a lordose é mais fácil vocês lembrarem assim. Vocês têm que olhar na lateral do animal, né? E quando fizer um C na coluna dele, né? Na verdade é um C ao contrário, é uma cifose. E a lordose é como se fosse um L meio grande, tá? É mais ou menos assim. Aqui eu falo que é um S, aqui eu falo que é um C e aqui eu falo que é um L, tá? Então, é mais ou menos assim que eu acabo gravando essas informações. Opa, apertei errado aqui para vocês. Cifose. Então, cifose em animal, a gente tem que tomar muito cuidado se isso não é erro de posicionamento, tá? Então, a primeira lá, na cifose, é erro de posicionamento. Tomar cuidado. Eu tenho cifose, eu tenho uma corcunda aqui atrás nas costas, aqui bem entre... termina, acho que é C3, C4, eu tenho uma cifose ali, tá? Pode ser congênito, então pode ter animais que já nascem com isso, né? Então, lembra do corcunda de Notre Dame, né? Então, a gente pode ter pessoas que já nascem com esse problema, tá? Ou a gente pode ter adquirido por, aqui no caso, uma hemivértebra, tá? Esse animalzinho desse raio-x, ele tem os dois. Então, ele tem uma cifose, ele tem um C, e ele tem uma escoliose. Tá? Eu peguei essas duas fotos de internet, por quê? Porque eu não tinha nenhum cachorro com esse nível de dor, tá? Esse nível de dor, ele pode fazer com que os nossos animais adquiram, né, a posição... Ai, que coisa, gente, apaga. Eles adquirem a posição de... Eles adquiram a posição de dor, o que é fazer uma cifose, né? Então, eles acabam fazendo uma cifose por dor, tá? Então, olha aqui, ó, tá? Ou eles podem, quando você radiografar a coluna, você achar, né, lá aquelas hemivértebras, o que também é sugestível da formação de cifose, perdão. Então, vamos lá. Cifose, lordose e escoliose são geralmente congênitas, mas podem ser adquiridas, tá? Por uma segunda doença. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, essa aqui é já. Gente, vamos fazer assim? Vamos parar por aqui, porque daqui para frente é hérnias e são coisas que eu preciso que vocês estejam bem atentos, tá? Então, são coisas mais difíceis, tá? São bico de papagaio e assim por diante. Vamos fazer assim, vamos parar hoje por aqui, tá? Nós fizemos das 8h30 até as 10h30, então deu aí 2 horas de aula, tá? Praticamente, tirando os erros disso e daquilo.
Deixa eu parar de gravar aqui. Parar a gravação.